Nesta aula 3, veremos instalações e equipamentos industriais usados no processamento de frutas e hortaliças. As instalações devem facilitar as condições de trabalho, proporcionando máxima segurança e desempenho dos trabalhadores. A indústria deve ser instalada em locais com ausência de fonte de contaminação, em uma área ampla que possibilite futuras instalações e ampliações, que tenha facilidade de acesso à matéria-prima, energia, água e mão de obra e meios de comunicação. As vias de acesso, bem como o estacionamento, devem ser pavimentados, evitando assim formação de poeira e barro. Os coletores de lixo devem ser acompanhados de sacos plásticos e tampas e deve ser recolhido e higienizado periodicamente. A instalação elétrica deve ser protegida por eletrodutos e isolada da entrada de água e vapor. As fontes de iluminação artificial devem ser bem distribuídas e protegidas para evitar queda de fragmentos no caso de ruptura ou até explosão. A organização da indústria deve facilitar a limpeza e higienização desta, como lavagem dos equipamentos e piso, drenagem da água também. O piso deve ser de material anti-impermeável, resistente a impactos, de fácil higienização, com eficiente declive para facilitar o escoamento das águas para os drenos coletores. Todos os ângulos entre piso e parede devem ser arredondados para evitar acúmulo de sujidades. As paredes devem ser revestidas com azulejo até 2 metros de altura, com azulejo branco de preferência impermeáveis. E acima disso, deve ser coberto de material lavável de cor clara. O teto deve ser revestido de material lavável. As janelas têm que ser fixas e conter telas milimétricas em perfeita condição e fácil remoção para limpeza. A indústria deve ainda ter um correto sistema de ventilação e exaustão para evitar a condensação de vapores sobre os alimentos, acúmulo de poeiras e água, fumaça e oferecer conforto térmico aos manipuladores. A superfície das mesas de preparo das matérias-primas deve ser de aço inoxidável e as esteiras devem ser de borracha sanitária. Não pode ser usado colher de pau ou tábua para tratar a carne, por exemplo, porque pode ser fonte de contaminação cruzada. Proibido ainda a utilização de escovas de metal, lã de aço e outros materiais abrasivos que soltem partículas que podem ser depositadas sobre os alimentos. Anteriormente, na área de manipulação, deve existir um lavatório para as mãos, com água, solução sanitizante, papel toalha ou ar quente e coletores com tampa e pedal. Também deve apresentar lavadores para as botas dos manipuladores. A área de recepção de matéria-prima deve estar devidamente separada da área de processamento. Equipamentos industriais. Os equipamentos serão apresentados na forma sequencial, que são utilizados dentro de uma indústria, o que facilitará a sua compreensão. Por exemplo, nós temos uma mesa de seleção ligada a uma mesa de lavagem, na sequência uma despolpadeira e uma refinadeira, um tanque pulmão e uma bomba para jogar a polpa de frutas para os dosadores, que posteriormente serão selados e armazenados em freezer ou câmara fria de congelamento. Equipamentos de limpeza, seleção e classificação são utilizados para a separação de contaminantes da matéria-prima, que tem fundamental importância no controle e eficiência das operações de processamento. Tipos de equipamento de limpeza, seleção e classificação. Peneiras vibratórias. Ocorre a vibração de peneiras em diferentes granulometria para separação de contaminantes. Escovas em série, usadas para espiga de milho. Raspagem da casca, processo abrasivo em um cilindro central de fundo giratório com material abrasivo. E insuflação de ar, usado para a retirada de contaminantes mais leves. Consiste em submeter o produto à ação do vento, que separa dos contaminantes. Limpeza úmida ou processo de lavagem. Pode ser banho de imersão, que é usado para retirar sujeiras mais grossas, pedra, areia, a chamada macrosujidade. Lavagem por agitação em água, que utiliza agitação com uso de pás, peles
ou ar comprimido. Lavagem por aspersão é um dos métodos mais satisfatórios. Dele, o produto é exposto a jatos de água. Lavagem por processos combinados aplica diferentes formas de limpeza, como imersão, agitação, aspersão e escorrimento. Equipamento de pelagem e descasque da matéria-prima. O princípio consiste na retirada da casca ou pele através de meios mecânicos, químicos, físicos ou manuais. Descasque manual é feito por meio de facas de aço inoxidável ou pequenos equipamentos que são adaptados. Método de descascamento mecânico podem ser corte da casca, a maioria das frutas é descascada mecanicamente, maçã, abacaxi, pera, o equipamento gira a fruta provocando descasque. Pode ser ainda por raspagem da casca, como nós já vimos, ocorre através do processo da Brasil em cilindro vertical, cujo fundo é giratório. Este disco e as paredes internas são revestidas de material abrasivo. O método de descascamento químico consiste em tratamento alcalino com NaOH, ou hidróxido de sódio, conhecido também como soda, e o processo é conhecido como lixívia. Equipamentos para branqueamento. O objetivo do branqueamento é a inativação de enzimas, eliminação de gases na matéria-prima, amolecimento do produto e facilitação do descascamento. Este processo utiliza tratamento com vapor de água ou com água quente, sendo aplicado normalmente para produtos que posteriormente serão enlatados, congelados ou desidratados. Branqueamento com água. As vantagens: uniformidade de tratamento e economia de vapor. Desvantagem: perigo de desenvolver micro-organismos no tanque e perda de substâncias nutritivas e aromáticas. Branqueamento com vapor. O produto atravessa uma câmara de vapor sob esteira móvel. Vantagens: reduz as perdas que ocorrem pela ação dissolvente da água, conserva mais as substâncias aromáticas e nutritivas e elimina com maior eficiência os gases internos da matéria-prima. Desvantagem: maior custo energético e maior custo do equipamento. Equipamentos para exaustão. A exaustão é a eliminação do ar nas conservas embaladas em latas ou recipientes de vidro. Essa operação é seguida do recravamento e do tratamento térmico. Os objetivos da exaustão são eliminar o oxigênio e outros gases presentes, reduzir a pressão interna da embalagem, reduzir os micro-organismos no interior do recipiente que são capazes de causar intoxicação alimentar. Efeito do pH. Alimentos ácidos com pH menor ou igual a 4,5 é suficiente a aplicação de temperaturas até 1 grau Celsius. Alimentos não ácidos, pH maior ou igual a 4,5, é necessária a utilização de temperatura superior a 100 graus Celsius, sendo utilizado para esse fim as autoclaves. Tratamento térmico. Esse tratamento térmico pode ser banho-maria, autoclave e esfriamento. Banho-maria, aplicado a alimentos com pH inferior a 4,5 ácidos. Autoclave, aplicado a alimentos superiores a 4,5, possibilitando, além da redução de micro-organismos deterioradores, também dos micro-organismos patogênicos que causam doença. E esse tratamento deve ser seguido pelo resfriamento do produto, que deve ser realizado no menor tempo possível logo após o tratamento térmico. Equipamentos para recravamento. O recravamento é a ação de fechamento de recipientes metálicos. Equipamentos para despolpamento. Temos a despolpadeira horizontal, onde há um eixo horizontal com braço, podem ser de inox, borracha ou escova. E despolpamento horizontal de rosca, consta de uma rosca sem fim. Equipamentos evaporadores. A finalidade desses equipamentos é reduzir o peso e o volume de água através da evaporação. São usados tachos com camisa de vapor, que são cilíndricos, de fundo geralmente esférico, possuem na metade inferior paredes duplas, por onde é introduzido vapor de ar produzido na caldeira, que é a fonte de aquecimento. Pode ser tachos encamisados, são tachos semelhantes aos abertos, porém inteiramente fechados na parte superior, dispondo de equipamento para produzir vácuo. Refratômetros. Instrumento simples para medir concentração de sólidos solúveis em soluções aquosas, sendo muito utilizado para atingir o ponto ideal de concentração de caldas, néctares, geleias e doces em massa.
A escala Brix, usada para medir teor de sólidos solúveis, apresenta concentração de sólidos solúveis totais contidos em uma amostra: açúcar, sais, proteínas, ácidos. Exemplo: água destilada possui 0 grau Brix, ou seja, 0% de sólidos solúveis. Já a maçã possui de 11 a 18, a uva de 7 a 24, a laranja e a pera de 4 a 13, morango de 6 a 12 e o tomate de 3 a 6 graus Brix. Os refratômetros podem ser de bancadas ou manuais, podendo ser digitais ou analógicos. O refratômetro manual faz a leitura diretamente após colocar as gotas da solução ou produto de interesse e direcioná-lo à incidência da luz direta. Já o refratômetro de bancada necessita de uma calibração antes do seu uso.